Agradeço muito vocês estarem aqui e quero parabenizar a casa, porque essa recepção com música, com esse quarteto de rouxinóis, é maravilhoso. Então, parabéns para vocês, vocês são assim maravilhosos, vocês tocam as fibras da alma da gente com essa música, e bem acertado, inclusive, trazer algumas músicas que se trabalha com as crianças, né? Porque no fundo, né, todos nós guardamos alguma coisa de criança, né? Então a gente gosta, fica emocionado. E isso foi maravilhoso porque harmonizou o ambiente, preparou muito bem a casa, nós todos, para que a gente pudesse falar sobre arte. Antes de começar a falar sobre arte, eu preciso dizer a vocês o seguinte: eu sou professora de arte, eu trabalho arte a minha vida toda como professora, e o que eu vou falar com vocês tem fundamentação doutrinária, tá certo? O que eu vou passar para vocês é aquilo que está na doutrina espírita, em obras que são respeitáveis na codificação kardeciana, em obras de Emmanuel, por exemplo. Então, não é algo que eu vou falar como professora de arte quando eu trabalho com arte, embora eu siga os princípios que eu aprendi na doutrina espírita, porque eu cresci na doutrina espírita, eu evangelizei meus filhos na doutrina espírita, eu fui a professora deles também. E graças a Deus hoje eles são pessoas assim que me dão muita alegria. E hoje eu tenho a oportunidade de falar então de uma coisa que eu sei da importância, que é a arte. Por isso eu fiquei muito feliz quando a Jaqueline me pediu para falar sobre a arte como inclusão na casa espírita, porque eu sei das possibilidades da arte, porque eu conheço o que ela pode fazer como ser humano. E não sou só eu que conheço, eu sei que vocês também veem sempre reportagens e existem muitos artigos científicos, muitas pesquisas que falam sobre os benefícios da arte. E eu vim aqui hoje conversar um pouco com vocês sobre isso. Esse é o tema, né, do trabalho que nós vamos falar hoje. E aí a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre o significado dessa palavra inclusão. Incluir é um desafio, porque normalmente nós excluímos as pessoas. Essa é uma atitude que nós fazemos e às vezes a gente nem se dá conta. Então vamos pensar um pouquinho. O que eu faço no meu dia a dia, todos os momentos, em várias situações. Às vezes eu excluo as pessoas porque elas são de outra religião. Às vezes eu excluo as pessoas porque elas têm uma preferência sexual. Às vezes eu excluo as pessoas porque elas não têm o mesmo nível cultural que eu. Às vezes eu excluo as pessoas porque elas também não têm o mesmo nível financeiro que eu. Às vezes eu excluo as pessoas porque elas não têm uma aparência que eu julgo que seja a melhor, a ideal. Às vezes eu excluo as pessoas pelas deficiências físicas ou intelectuais, ou de outro tipo que ela tiver. Às vezes eu excluo as pessoas pela cor da pele. Então, só para vocês pensarem um pouquinho em atitudes que nós temos muitas vezes. Às vezes eu excluo as pessoas pela faixa etária que ela tem. Então, vamos refletir um pouquinho. Essa palavra inclusão é muito ampla e muito poderosa. E nós precisamos exercitar a inclusão. E a arte é um excelente caminho. Por quê? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui que o Elson, né? O Elson deu com as meninas cantoras aqui. Quando você canta, você pode ter... Quantos anos você tem? Deixa eu pensar aqui, uns 8 anos? Uns 5? 5 anos? Nossa, que moça grande, meu Deus. 5 anos, você pode cantar. Você pode ter um pouco mais de 5 anos e cantar também. Não tem nenhuma restrição. Aí tem pessoas que dizem assim: mas a minha voz não é boa para cantar. Mas isso também não impede. Porque quando se juntam as vozes,
Se a sua voz não é a mais afinada, isso não faz diferença. Todo mundo dá uma força, fica bom. Não fica? Vocês não viram isso? Porque se eu Não é mesmo? sozinha aí, ninguém vai conseguir cantar. Isso, não é mesmo? Então, olha só, olha como a arte inclui as pessoas. Não existe restrição para você fazer uma das formas de arte. Quando nós falamos arte, também é bem amplo. Nós falamos de arte quando pensamos em pintura, quando pensamos em desenho, quando pensamos em teatro, em cinema, em fotografia, em música, em vídeo. Então tem várias maneiras de você pensar em trabalhar arte. E todas elas incluem, porque em nenhuma delas existe uma coisa que impeça a pessoa de participar. A gente é que às vezes coloca as paredes, porque em arte não existem essas paredes. E foi maravilhoso perceber, quando a Jaqueline me informou sobre essa ideia de trabalhar com a arte, um reforço, né, no pedido para continuar trabalhando com arte. Parabéns para quem teve a ideia, para quem defendeu a ideia. Porque a arte é uma ótima maneira de promover a solidariedade, a união, o amor. Através da arte nós sensibilizamos as pessoas, nós falamos ao coração, falamos à alma. E é importante vocês saberem que especialmente a música, ela tem possibilidades inclusive de cura. Porque existe hoje uma técnica, né, chamada musicoterapia, vocês já ouviram falar? É um tratamento através da música. Todas as pessoas que têm um tipo de problema como a angústia, a ansiedade, a depressão, se você tem síndromes, né, de pânico e outros problemas mais, se o seu pensamento está triste, se as suas ideias não estão tão boas, coloque a música. Você vai ver que vai fazer muita diferença. Para a gente trabalhar a arte com inclusão, com toda a sua potencialidade, é importante nós nos lembrarmos de como Jesus ensinou que nós nos comportássemos. Jesus não disse assim: faça aos outros o que você gostaria que fosse feito para você, amar ao próximo como a si mesmo? Pois é. Então vamos lembrar assim, na nossa doutrina, na doutrina dos Espíritos que nós seguimos, existe lá todo um embasamento dizendo que nós precisamos seguir aquilo que Jesus ensinou, não é assim? Então, Jesus ensinou a amar. O que Jesus ensinou? Vamos reduzir numa palavra só: amar. Então, não importa que tipo de pessoa chegue à casa espírita, não importa os problemas, as crenças, as dificuldades, todos nós devemos nos enxergar como irmãos, todos nós devemos amar uns aos outros. E ainda digo mais, hoje nós vivemos uma época em que as pessoas estão muito distantes mesmo uma do lado da outra. Seja porque a pessoa está no telefone, ou seja porque ela está tão preocupada com ela mesma que ela não enxerga os outros. E aí ela não consegue nem perceber que ela poderia fazer alguma coisa para alguém que está do lado dela, e ela não enxerga a pessoa com problemas. E por isso muitas vezes nós temos o suicídio. Porque faltou alguém olhar do lado e ver a pessoa com problema e se dispor a conversar um pouquinho com ela. Numa conversa você poderia ajudar, fazer um benefício, a ponto de evitar uma coisa dessas. Mas para isso é preciso amar como Jesus ensinou. Então, todas as vezes que nós olhamos para as outras pessoas, sejam essas pessoas de um jeito ou de outro jeito, sejam essas pessoas bem educadas ou não tão bem educadas, sejam essas pessoas de um tipo ou de outro tipo, não importa. Vamos olhar a todos e ver como nós podemos ajudar, como nós podemos levar amor.
Na doutrina espírita, nosso principal objetivo com as outras pessoas é amar. É por isso que nós estamos aqui convivendo uns com os outros para aprender, para nos melhorar e para ajudar na evolução de todos. Tá certo? Então, primeira coisa, esclarecido o que seria a inclusão, nós vamos perguntar: é possível promover a inclusão através da arte espírita? E aí eu quero lembrar a vocês, para ser arte espírita, tem que estar de acordo com a doutrina espírita. Se não falar sobre ou igual o que tem nas obras básicas, não é espiritismo, então não é arte espírita. É importante vocês entenderem isso. O que é arte espírita? É arte, é um filme, é um quadro, é um teatro, é uma música. Ela tem que falar sobre a doutrina espírita, senão não é arte espírita. E desde já vou avisando, né, lembrando que se não é arte espírita, não deveria estar na casa espírita. Quando eu estava olhando um material aqui, deixa eu só pegar isso. Esse aqui é o livro Obras Póstumas. Aí, logo no início, tem uma frase que está assim, logo abaixo aqui do título, né? Olha o que essa frase diz aqui. Todo mundo já ouviu falar do livro Obras Póstumas? Alguém não sabe qual é o livro, o que ele é? Todos conhecem? Ó, gente, não tem problema a gente não saber perguntar não, tá bom? Pode perguntar, sem problema. Se alguém quiser também fazer alguma pergunta enquanto eu falo aí sobre alguma coisa que ficar assim em dúvida, pode perguntar. Olha a frase que tem logo abaixo do título. É preciso propagar a moral e a verdade. Duas coisas que nós precisamos trabalhar muito hoje em dia, né? Por quê? Porque, infelizmente, hoje, tem muita gente chamando de arte coisas que não são arte. Tem muitas coisas aí sendo transmitidas, passadas, vendidas como arte, não são arte. Porque a verdadeira arte, arte como nós aprendemos o significado, como está na doutrina espírita, é o bom unido ao belo. Ela é de origem divina. Ela eleva o espírito. Ela ajuda a pessoa a melhorar. Então, reflitam bem naquilo que está sendo hoje oferecido, seja em matéria de música, seja em matéria de vídeo, seja no cinema, seja no teatro, seja nas pinturas, nos livros, na literatura. Se vocês virem alguma coisa que não é desta maneira, o bom unido ao belo, de acordo com a doutrina espírita, com os ensinamentos que nós lemos todos os dias nas obras básicas do espiritismo, nós devemos evitar. Por que nós devemos evitar? Porque elas fazem mal, porque elas trazem a nossa condição espiritual para o materialismo, para as paixões desenfreadas. Todo mundo aqui, assim, né, as pessoas mais, assim, adultas, né, porque a gente sabe que aqueles que estão nas crianças agora, na condição infantil, talvez não entendam, assim, explicitamente o que eu estou dizendo, mas vocês que são adultos, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É muito importante a gente chamar a atenção de vocês. Por quê? Porque quando eu trago esse tipo de coisa para dentro da minha casa, eu estou fazendo divulgação dessas coisas. E aí, se tem, por exemplo, vamos dar um exemplo, enquanto aqui a música dignifica, eleva, fala da mensagem de Jesus, tem determinadas músicas que trazem um palavreado de baixo calão, um palavreado sensualizado, e aquilo ali também fala na nossa alma, no nosso espírito, e vai conversando com a gente, e o resultado que nós temos visto por aí é que tem muita coisa que não entra no conceito de
moral, verdade, não entra no conceito de inclusão e de amor ao próximo, e está sendo divulgado, e as pessoas estão acreditando nisso, estão cada vez mais aceitando como uma coisa normal, coisa que não é normal, e isso com a ajuda das obras de arte. Vocês concordam com o que eu estou dizendo? Então, nós precisamos ter cuidado. Por quê? Uma das coisas que eu trabalho muito com os meus alunos em arte é que a obra fala do que pensa o seu autor, o seu criador. Tudo que a pessoa fizer em arte está ali registrando o que ela pensa, o que ela sente, o que ela acha. Pensem nisso. Se eu estou fazendo, vamos imaginar no desenho, se eu desenho uma natureza bonita, né, maravilhosa, gente, a natureza é a maior obra-prima do mundo. Vocês já viram as cores dos passarinhos, as cores das flores? O maior artista do mundo, Deus, né? Nossa, meu Deus, que maravilha. E ali tem, por exemplo, uma caveira, uma faca, um punhal e o sangue. Vamos lá, hein? Dá para entender o que está dentro de um e de outro? Então, assim, quando uma pessoa escreve um livro, faz um quadro, faz uma poesia, faz uma letra de música, quando a pessoa dança, quando a pessoa faz uma peça teatral, quando faz um filme, ela está dizendo daquilo que ela sente. Quando nós compartilhamos, divulgamos e fazemos a propaganda para dar mais ainda visibilidade àquilo, eu estou mostrando que eu também concordo com aquilo. Então, se você leva isso para dentro da sua casa, você está alimentando ali aquele tipo de ideias. Entendem isso? Porque é que é possível promover a inclusão através da arte espírita. Pode ser que não dê para todos lerem, não tem problema, vocês não precisam ler ali não. Se quiserem, depois eu posso mandar para vocês. Eu recomendaria que toda pessoa que tiver assim, intenção, né, que gostaria de entender um pouco mais sobre as bases espíritas em relação à arte, deveria ler pelo menos aquela bibliografia ali, aquelas referências, porque ali tem muita coisa sobre arte da maneira que arte deveria ser. Vou falar um pouquinho para vocês de cada uma ali, só para vocês perceberem dessas bases que eu estou falando, e é por isso que eu estou falando isso com vocês, tá certo? Enquanto eu trabalho arte na escola, eu falo sobre arte como professora de arte, como aquele conteúdo que eu aprendi, né, no meu curso de graduação, nas outras formas que eu fiz para desenvolver o meu conhecimento. Então, lá na escola eu falo como professora de arte. Mas, enquanto professora de arte também, eu procuro trabalhar esse consenso, esse senso de moral, do bem, do verdadeiro, do amor, e não divulgar qualquer tipo de incentivo à violência, ou ao preconceito, ou a outro tipo de coisa que não condiz com a doutrina espírita. A primeira referência ali é o Livro dos Espíritos. Quem já leu o Livro dos Espíritos, né, assim, se for como eu, que não é muito boa de memória, precisa olhar ali e marcar as perguntas, mas, gente, tem perguntas no Livro dos Espíritos que falam sobre arte. Falam sobre o tipo de arte que é feito, sobre os artistas, se eles continuam fazendo essa forma de arte quando eles desencarnam. Falam o que eles acham da arte que eles fizeram enquanto eles estavam vivos, né, entre nós aqui. Então existem perguntas para falar, e aí o principal que eu queria dizer para vocês: aquilo que é feito aqui na Terra enquanto arte, aquelas que são as mais nobres, geralmente são pequenas centelhas que os espíritos que vêm trabalhando isso nas encarnações, enquanto eles estão mais desligados do plano material,
eles conseguem receber através de intuição, inspiração. E aí nós vemos uma pequena centelha, porque a arte divina, celeste, nós não temos ainda acesso. Não aqui, enquanto a gente está reencarnado e na nossa condição. E os artistas muitas vezes dizem pra gente, né, os espíritos respondem também, que aquilo que muitas vezes um artista achava maravilhoso aqui na Terra, quando ele desencarna, que ele consegue perceber uma arte superior, ele diz que aquilo ali já não tem mais importância para ele. E as outras coisas que eu afirmei para vocês, também vocês podem conferir através desse estudo. Não dá tempo da gente falar de tudo, tá? Mas eu trouxe para vocês e eu acho que é assim, extremamente importante que nós percebamos arte sob a ótica espírita. Porque acho que assim, antes da gente falar sobre arte espírita, né? Vocês imaginavam que, nossa, espiritismo com arte, né? Achei que isso aí era só uma matéria lá da escola, né? Tem gente que acha que arte na escola é só ir lá pegar o caderno de desenho e fazer desenho, né? E não é, viu? Não é. Mas, para a gente entender as potencialidades da arte. Outro livro, esse daí que eu acabei de falar para vocês, Obras Póstumas. Muito interessante. Obras póstumas são várias pesquisas de Kardec, né? Que foram publicadas depois da morte dele. E algumas, inclusive, dos estudos que ele desenvolveu na Revista Espírita e na Sociedade de Estudos Espíritas, né? Então, em Obras Póstumas, tem lá na primeira parte uma influência perniciosa, né? Uma influência ruim das ideias materialistas e sobre as artes em geral, a sua regeneração pelo Espiritismo. Então, foi com alegria que eu vim, porque todos nós precisamos alertar as pessoas sobre o que está sendo aí divulgado, assim, é como andei ultimamente, isso está muito forte, que é como se fosse uma lavagem cerebral. Você ouve tanto uma música falando, por exemplo, ó, pensa comigo aqui, você ouve tanto uma música falando sobre traição no casamento, que todo mundo acha super normal, né? Ah, trair normal, quem que já não traiu, né? Mas não é não. Só que todo mundo ouve tanto isso nas músicas que as pessoas acabam achando que é mesmo. E assim são várias coisas que não são normais. E as pessoas acabam concordando porque canta 24 horas por dia, né? E aí fica ruim, né? Tem também um outro modo de você distorcer a arte, que é você pensar exclusivamente no benefício financeiro que você vai tirar através da arte. Muita gente que produz arte hoje não se preocupa com isso é imoral, isso é mentira, isso aqui incita a violência, o preconceito. Não, o negócio é assim, vai vender. Vai vender, se vai vender, vamos fazer, né? O que o povo gosta? De violência? De tragédia? Vamos escrever um filme sobre isso, vamos lá, vai vender assim. A bilheteria vai estourar a bilheteria, porque o povo gosta, vamos dar o que o povo gosta. Ora, que tipo de arte é essa? É uma arte que está ajudando você a cada vez mais ficar aqui, ó, preso ao materialismo. Então, o interesse financeiro corrompe a arte que nós precisaríamos que estivesse aí entre todos nós. Em Obras Póstumas ainda, na primeira parte, fala sobre a música espírita. Por que o espiritismo poderia regenerar a arte? Porque ele poderia colocar na arte os ensinamentos da doutrina espírita e servir como divulgação e como elevação. A música ali, quem fala sobre a música é um maestro. Esse maestro é Rossini. Para quem não conhece, o maestro Rossini viveu na primeira metade do século XIX e ele é uma das pessoas que trabalhou para a transformação, uma mudança que houve na ópera. E esse maestro fala sobre a música.
e sobre a música espírita, então, em obras póstumas. De onde vieram esses estudos? Vieram lá da Revista Espírita ainda. Em seguida, tem sobre arte no Livro dos Médiuns. Olha, pensa bem, hein? No Livro dos Médiuns tem arte, gente? Tem também. Como que tem no Livro dos Médiuns? Olha, no capítulo 14, tem alguns itens que falam sobre a presença dos espíritos nas apresentações artísticas, como que eles interagem, tanto com o público quanto com as pessoas. Allan Kardec foi a uma apresentação, e era apresentação, as mais comuns naquela época eram de óperas, tá? Então ele foi numa apresentação e nesse dia que ele estava com um médium vidente. E aí o médium vidente viu entre os espectadores espirituais, né? Vocês sabem que a gente sempre fala, né? Aqui encarnados tem tanto, desencarnados também tem, né? Se vocês não acreditam nisso até agora, lê lá para vocês entenderem essa mistura aí, como é que é. Então, tinha espíritos no público, e aí um deles, que era desses, assim, brincalhões, né? Que gostam de se divertir, disse assim para o médium vidente, que ele falou assim: tá vendo aquelas duas mulheres lá? Elas estavam no camarote. Estavam lá assistindo, tranquilamente. Aí ele disse assim: quer ver? Eu vou fazer elas levantarem e ir embora. E aí eles ficaram, e o espírito foi. Daí um pouquinho, né? Lembra das influências? Então, daí um pouquinho, uma olhou para a outra, levantaram e foram embora. Do nada. E aí Kardec e o médium, né? Tá podendo, hein? Tá vendo quantos de nós não fazemos a vontade dos espíritos e nem nos percebemos disso? Nem nos apercebemos disso. Tem uma outra cena lá que Kardec também estava vendo uma ópera que o compositor Anton Weber. E aí Kardec estava com outro médium vidente e eles estavam observando também que havia espíritos assistindo, fazendo micagem, uns fazendo brincadeiras e tal, né? Alguns lá no palco com os atores, era uma ópera também. Enquanto os atores estavam no palco, isso que eu estou relatando para vocês é para vocês pensarem assim, ó, dependendo do tipo de espetáculo que eu estou vendo, pensa no público que está lá com você, tá bom? Certo, gente? Eu fui lá para ver um tipo de coisa, que tipo de espírito está lá junto assistindo, o que eles podem nos sugerir, né, nos influenciar, que está tudo ali na mesma vibração, né? Então, ele disse que tinha espíritos fazendo micagens, né, de todo tipo, e tinha alguns espíritos sérios assistindo, e aí tinha um espírito que estava do lado da cantora principal, que era a soprano. E aí, Kardec, o vidente, eles perceberam, né? O vidente disse para o Kardec que havia um espírito lá. E aí o Kardec e eles ficaram preocupados que fosse um espírito para fazer mal para a moça, né? E eles chamaram o espírito, evocaram o espírito. E aí o espírito veio e falou assim: eu não estou lá para fazer mal para ela. Eu estou lá para proteger ela. Eu estou ali para cuidar dela. E agora vocês vão me dar licença que ela está no camarim e eu preciso ir lá para proteger ela. Então era o espírito protetor. Aí pensem bem, quando as pessoas escolhem determinadas obras aí para assistir, que tipo de público não está junto. Então essa influência está presente no Livro dos Médiuns. Fora que quando a gente fala de arte espírita, nós temos a pintura mediúnica, né? Nós temos a música mediúnica. Existem várias formas de mediunidade que a gente chama de especiais, de acordo com o Livro dos Médiuns, e uma delas é a pintura e a outra é a música também, né? Tem também sobre arte na Revista Espírita. Eu não sei se vocês já conhecem, mas na internet, no site da FEB, na FEBnet,
vocês encontram todos os anos das publicações da Revista Espírita. Em cada ano, todos os meses, e aí nos meses os assuntos que foram abordados. Eu separei ali alguns anos para falar com vocês de forma geral o que a gente lê nessas informações, porque se estudava de todo tipo de assunto, né? Se falava de todo tipo de assunto. E aí tem algumas mensagens cujos autores, em especial, existem mensagens de Mozart, existem mensagens de Chopin, e esses artistas, eles falam do trabalho deles, da música deles, e numa das mensagens, por exemplo, Chopin fala para uma pessoa que estava participando da reunião mediúnica e que foi e ali chamou o Mozart, né, pediu para conversar com ele. Na mensagem ele diz que já que ele era músico, que quando ele fosse fazer suas composições, que era para ele fazer uma prece e chamar, que ele iria ali para ajudar, trazer inspirações, boas inspirações para aquele músico. E aí, quando perguntam para ele, mas por que até hoje assim, né, você não tinha falado nada? Ele falou, nenhum músico tinha me chamado ainda para inspirar, para ajudar. Nenhum músico tinha me chamado. E Mozart, por exemplo, fala, existem perguntas que revelam, por exemplo, que Mozart reside hoje em Júpiter, que seria um planeta mais avançado que a Terra. E existe até na internet um desenho da casa de Mozart em Júpiter. E a casa dele é decorada com notas musicais, clave, tem até assim um desenho de uma lira. Na decoração, na arquitetura. É muito bonito o desenho, se depois vocês quiserem ver, vocês podem pesquisar. O Consolador é uma coisa assim impressionante, porque ele fala muito, é um livro muito científico e ele fala muito sobre diversos assuntos que a gente nunca imaginou falar no Espiritismo. E ele fala, e um deles é arte. Tem lá uma parte do livro, que é a parte 2, no capítulo 2, chamado Sentimento, tem sobre arte. Tem perguntas que foram feitas ali e Emmanuel responde sobre arte. Outro livro especialmente sobre a arte e a influência do plano espiritual nas produções artísticas é o Espiritismo na Arte, que é um livro de Leon Denis. Esse livro, na verdade, eram artigos escritos em 1922 na Revista Espírita, e aí Leon Denis depois, né, esses artigos foram transformados num livro que fala somente sobre arte e o Espiritismo. Esse livro, assim, é maravilhoso, e ele explica, por exemplo, essa influência da música que pode ajudar a trazer a harmonia e a cura para as pessoas. Por que a música tem esse poder? De todas as artes, a música, segundo os estudos todos que eu estou falando para vocês, a música é aquela que mais fala ao espírito, ao pensamento. Por quê? Porque ela é feita de vibrações. E nós vibramos o tempo todo. Vocês já ouviram falar, por exemplo, da nossa aura? O que são as auras? São vibrações. O que é o pensamento? É uma vibração. O que são as notas musicais? Vibrações levadas pelo ar. E essas vibrações, elas mexem com todos os materiais, já que somos todos feitos do mesmo material, porém com combinações moleculares diferentes. Então, essas vibrações da música, elas falam, elas interagem com o nosso perispírito, a nossa alma, e aí nós nos harmonizamos ou desarmonizamos também, né? Vocês sabem que a música pode desarmonizar uma pessoa. Determinadas músicas fazem
Isso não estou inventando, viu, gente? Isso é comprovado já. Determinadas músicas irritam muito, podendo chegar até mesmo a levar a pessoa a partir para um ato de violência, por causa da música. Não a música da maneira como nós estamos falando da arte aqui. Da mesma maneira, a música calma. Vocês já repararam que quando vocês estão sentindo determinadas coisas, vocês procuram, algumas vezes, na música, aquele elo para se encontrar, vamos dizer? Tem horas que você está muito triste, aí você põe uma música. Aí quando a música vai indo, quando vai indo, você melhorou, não está mais triste, está bem. Já perceberam isso? Então a música fala mesmo melhor aos nossos sentidos. De todas as artes, a música é a que melhor consegue acessar o nosso ser espiritual. Outro livro onde nós encontramos alguma coisa sobre arte é nos Domínios da Mediunidade. Nos Domínios da Mediunidade, no finalzinho lá, né, o último capítulo, nas últimas páginas, está escrito lá, últimas páginas. Ele dá um exemplo sobre o artista, sobre essa maneira como o artista produz a obra, assim como outros trabalhadores. Depois, no livro Conduta Espírita, esses livros que eu estou citando para vocês são assim, muito básicos da doutrina espírita, né? Acredito que todos vocês já ouviram falar dos títulos, se não leram, ouviram os títulos, né? Conduta Espírita tem no capítulo 44, perante a arte. Como que nós nos comportamos perante a arte? E uma das coisas que se recomenda lá é que nós evitemos de divulgar e contribuir para aquela arte que não é a arte como ela deve ser, de verdade. Honestamente falando com vocês, né? É muito triste você ver uma coisa de um tipo tão ruim, muitas vezes, recebendo o nome arte, né? Quando a arte não está ligada a esse tipo de coisa. Depois, no livro Nosso Lar também, Nosso Lar tem muita coisa lá falando sobre essa arte divina, a música celeste. Inclusive, um dos prêmios para quem trabalha bastante é poder ir, né, no campo da música, não é isso? É a pessoa ter bônus hora para entrar no campo lá da música, para ouvir as músicas. Não sei se eu vou ter não, mas vou trabalhar, eu queria muito ir visitar, viu, esse campo da música. Mas assim, para vocês entenderem que arte, essa arte que eleva, essa arte está no universo, porque tudo vibra. E segundo essas leituras, especialmente ali no Espiritismo na Arte, do Leon Denis, ele fala que a música celeste não é tocada por instrumentos musicais. Ela é toda de vibrações. Vamos pensar assim, mas como assim não tem instrumento musical na espiritualidade? Não, até tem. Só que a música celeste, essa música não necessita instrumentos musicais. Ela é toda de vibrações. E assim como nós percebemos hoje que o pensamento chega até a outra mente sem necessidade de sons, a música também é percebida sem necessidade de um instrumento musical. Ela está em tudo. E tem também um outro livro que é a Atualidade do Pensamento Espírita, com o Espírito Viana de Carvalho, de Divaldo Pereira Franco. Em todos esses livros, esses textos que eu citei para vocês, nós encontramos, sob a visão espírita, como a arte pode contribuir com a inclusão na casa espírita. E eu trouxe para vocês, tem um livro também do Leon Denis, que é O Mundo Invisível e a Guerra. Nesse livro tem aquela citação ali
que fala que as obras mais elevadas, e aí, nesses materiais que eu citei para vocês, na Revista Espírita, por exemplo, nós vemos compositores, olha o tipo de música que eles citam, tá? E os artistas: Beethoven, Bach, Mozart, o maestro Rossini, eles citam também Berlioz, são todos compositores da época do romantismo, mais ou menos, tá bom? Berlioz e Massenet, e aí eles citam muitos autores de literatura, como Lamartine, como Victor Hugo, Baudelaire, Balzac. São todos pessoas assim muito influentes, tanto nos artistas do período do romantismo, como em períodos anteriores também, tá? Nesse daqui ele fala então que todas essas obras de caráter mais elevado, elas são de momentos em que o artista consegue receber, muitas vezes do plano espiritual, de outros espíritos que trabalharam esse tipo de coisa, arte, e eles conseguem receber por intuição, por inspiração, obras que nós, reconhecemos que são maravilhosas. Esse daqui é explicando o espiritismo na arte, mas eu queria finalizar aqui com o que é arte e os objetivos da arte para vocês. Tirei do espiritismo na arte, do Leon Denis, que eu apresentei ali para vocês. Como eu disse, o que eu estou falando sobre arte com vocês é baseado na doutrina espírita, em referências da doutrina espírita que nós respeitamos, tá? A beleza é um dos atributos divinos. Deus pôs nos seres e nas coisas esse encanto misterioso que nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração, às vezes de entusiasmo. A arte é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza eterna da qual percebemos aqui na Terra apenas um reflexo. E aí os objetivos da arte. O objetivo essencial da arte é a procura e a realização da beleza. É ao mesmo tempo a procura de Deus. Pois que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral. O papel fundamental da arte é exprimir a vida em toda a sua potência, em sua graça e em sua beleza. Então, que vocês sempre trabalhem muito a arte, porque ela é um excelente meio para educar, para sublimar, para elevar e para nos ajudar a superar todas as nossas dificuldades. Os nossos corações são tocados pela arte. Assim como tenho certeza que todo mundo que entrou aqui, quando esse quarteto de rouxinóis estava cantando, e o Elson lindamente tocando, eu tenho certeza que todo mundo foi cativado por eles. Não é mesmo, gente? Então, mais uma vez agradeço muito a oportunidade e que as apresentações sejam assim maravilhosas, como a arte que nós acreditamos deve ser. Um bom estudo para vocês, muito obrigada, tá bom, gente?